De volta ao programa Conexão Potiguar, hoje conversando com o psiquiatra Dr. Leonardo Barbosa, que é especialista na questão da dependência química. E nós estamos conversando sobre a dependência química de forma geral, mas com foco na questão do crack. Doutor Leonardo, queria que o senhor historiasse um pouco como é que o crack chegou ao ponto de epidemia que está, quando as autoridades no começo, principalmente São Paulo e Porto Alegre, não tomaram as providências que poderiam evitar que ele se espalhasse por todo o país, e hoje está em quase todos os municípios do país, se não em todos. Queria que o senhor contasse um pouquinho como é que se deu essa história. Enquanto o crack estava restrito somente à Cracolândia, né, em São Paulo, ninguém falava, né? Era uma população de rua, que a maioria da população não está preocupada com essa população. Como o jornalista Gilberto Menstein tem um livro que ele trata disso, ele coloca como os invisíveis, aquelas pessoas que para a sociedade são invisíveis, porque não são aos olhos dos valores materiais nossos importantes. Justamente. O que aconteceu? A droga começou a extrapolar para estados como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Na época a gente morava lá em Porto Alegre, e uma situação que chamava a atenção de quem estava chegando lá. Você via uma quantidade muito grande de mendigos, mas eram mendigos diferentes. O perfil era diferente, né? Que eram justamente os dependentes de crack. E aí a mídia, né, muito poderosa lá, começou a mobilizar a população com campanhas muito grandes e que acabaram tomando uma proporção nacional. A partir daí, o assunto chegou-se a Brasília, e a gente tem discutido isso daí de uma forma um pouco mais intensa. Só que, juntamente com esse aumento do consumo no Rio Grande do Sul, na região sul do país, hoje a gente percebe que, na verdade, a coisa tomou uma magnitude muito grande. E, como eu falei anteriormente, uma pesquisa, acho que do ano passado, quase 100% dos municípios do país têm o crack presente. Inclusive, eu acompanhei um debate da Federação dos Municípios e aqui da FEMURNE, onde a Confederação, o governo federal não tinha um mapeamento de onde estava, por onde estava essa epidemia, e através da internet os municípios foram mobilizados a colocar no site para oferecer dados ao governo, porque o governo não tinha nem como fazer uma política de combater, porque não tinha um mapeamento dos usuários e dependentes de crack. Eu vou fazer um comentário muito, muito interessante que eu ouvi recentemente de um dependente de crack. Existem as cracolândias, né? Mas ele usou um termo que eu achei muito interessante, que são as casas de uso. O que são casas de uso? São casas, normalmente, que aquela pessoa, a família abandonou, aquela pessoa abandonou a casa, deixou a casa para ele, dependente, ficar vivendo lá, que já não aguentava a situação. Normalmente essa casa é próxima a alguma boca de fumo. Então, o usuário, ele vai lá, compra a droga na boca e vai consumir ali. Porque tem privacidade. Para não consumir no meio da rua. Ou então, o dono da casa faz o papel de comprador da droga, pega a droga com o traficante e leva até a casa, né? E em compensação tem essa droga de graça, digamos assim, né? É lógico que existe um risco muito grande, né? Mas tem essa droga de graça. Então, isso aí são as cracolândias que não aparecem, que ninguém vê. As invisíveis. As invisíveis, né? Às vezes a gente vê uma cidade como Natal, mas Natal não tem o problema do crack como tem em São Paulo, como tem em outras cidades. Quem disse que não tem? Eu acho que tem, a gente é que não está vendo, né? O poder público não está vendo, ou não quer ver. E você acha que deveria-se, do ponto de vista da repressão, ter leis mais duras para o traficante? Porque tem o traficante que ele faz essa propagação e a distribuição do crack, mas ele não deixa os filhos dele fumar. Ele faz para os filhos, para os outros fumarem. Ele próprio não consome, nem deixa a família dele consumir, mas ele trabalha na distribuição para que os outros fiquem independentes. Eu acho que uma coisa muito importante, que eu acho que está se discutindo agora, são as internações compulsórias, né? A gente sempre esperava que aquela pessoa que está numa situação
no fundo do poço, amanhecesse com a vontade de se tratar e que buscasse um serviço para receber o tratamento. O que a gente sabe é que, na verdade, isso daí é muito difícil acontecer, né? O indivíduo ele se torna escravo da droga. A droga não permite que ele tenha essa capacidade de escolha. E aí eu estou achando muito interessante, de uns meses para cá, toda a mídia e o Poder Judiciário está trazendo para discussão as internações compulsórias, as internações que a Justiça determina que aconteçam. Agora, para onde é que esse pessoal está indo? Isso aí é o que é importante. Nosso sistema de saúde está preparado para receber essas pessoas, esses dependentes químicos? Eu acho que já houve um avanço nesse sentido, né? Em alguns municípios, né? Em algumas cidades, isso está acontecendo, né? Agora, o que tem que haver por parte do Ministério da Saúde, das secretarias municipais e estaduais de saúde, é aparelhar melhor os serviços públicos. Você vê o nosso estado, o estado do Rio Grande do Norte, não existe nenhum serviço de referência para tratamento única e exclusivamente de dependente de droga. O que é que acontece? Hoje existe o Hospital João Machado, que já recebe uma demanda muito grande de pacientes esquizofrênicos, com transtorno bipolar, pacientes que necessitam da internação e que hoje dividem o leito com o paciente, o dependente químico, né? Você tem hoje a estrutura dos CAPs, né? Os CAPs AD, que não são o modelo, é um bom modelo, mas não é o único modelo para tratamento desse tipo de paciente. Na verdade, se a gente for seguir alguns princípios básicos que devem nortear um tratamento adequado, não existe nenhum serviço, nenhum modelo de tratamento que seja ideal para todo mundo, vá resolver o problema de todo mundo, seja panaceia. Quer dizer, existe aquele indivíduo que vai se beneficiar do tratamento ambulatorial, vai existir aquele indivíduo que vai se beneficiar da internação, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória, e vai ter aquele indivíduo que vai se beneficiar das comunidades terapêuticas, que ainda bem que existem, né, as fazendas terapêuticas, e os CAPs. Né? Agora, para isso, o Estado tem que aparelhar melhor. Não adianta internar. Perfeitamente. Doutor Leonardo Barbosa, queria agradecer a sua participação aqui no programa Conexão Potiguar. Eu que agradeço. Deu uma boa contribuição no que diz respeito ao esclarecimento acerca dessa epidemia que vive o Brasil. Outro dia quero que o senhor aceite nosso convite para a gente conversar um pouquinho sobre como é que a droga atua no cérebro das pessoas. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícia e lhe agradeço. Um abraço a você que nos acompanha. Até mais. Power Rangers, a tempestade ninja. O Karma de Shen, parte 1. Zargain? Sim, senhor. Estou entediado. Quando seu novo Zord vai estar preparado para a batalha? Falta pouco, senhor. Excelente.